Olá, então na aula 8 veremos um período já de desagregação conforme a dinastia Han chega ao fim em torno de 220 depois de Cristo. Haverá inúmeros reinos na região mais ao norte e na região ao longo do Vale Yangtze, e haverá nisso, primeiro, variados confrontos políticos militares, o que dá nascimento a uma literatura política militar que vai ressoar séculos posteriores na história chinesa. Haverá ascensão de figuras, lideranças, mas o que eu acho que é o principal vai ser as mudanças sociais e culturais desse período de quase 3 séculos e meio, a partir da queda da dinastia Han em 220. Então, a ênfase agora vai ser muito mais nas questões sociais, culturais. Eu trouxe só algumas. Primeiro, em termos políticos, né, o, a China se fragmenta. Então, você teve, no primeiro momento, uma ascensão de inúmeras reinos ao longo do rio Yangtze, que vai estar em torno da capital Chang'an, né? Hoje Nanquim ou Nanquim, né? Entre elas o reino de Wu, a Qin oriental, Liuzong, a Qin meridional, né? Que inclusive vai atingir já regiões lá do Não Viet, já bem no norte do Vietnã, Liang e depois Chen, né? Essa aqui é uma série que a gente vai ser conhecido como os reinos Han ou os reinos Nanqing, né? Período Nanqing, que vai ter uma separação do que vai acontecer na região norte. A região norte vai estar muito mais ligado às invasões de povos nômades da Ásia Central, como os Toba, e eles trazem as influências da Ásia Central, também trazem também as primeiras significativas influências da Rota da Seda do Oeste, inclusive o budismo, e eles se mesclam com questões de práticas culturais religiosas locais. Então, entre eles, temos a desagregação do reino de Wei. Eu gostaria só de pontuar aqui para vocês que o reino de Wei, ele, na verdade, foi um reino que depois se agregou com a queda de Han, e esse mapa aqui é 262 a.C., e um dos desse reino, depois que se forma 266, 262 e em diante, ele vai se agregar na parte norte, a parte oriental, né? E entre outras partes, e um dos últimos líderes dessa região, como conselheiro, né, militar, político, vai ser o Cao Cao. E o Cao Cao, na verdade, ele é celebrado como um dos maiores escritores, lideranças e pensadores políticos, e era um exímio poeta, né, da corte do período final da dinastia Han, que depois seus sucessores vão comandar esse reino de Wei, que vai se desagregar em várias unidades, 220 depois de Cristo e em diante. E um dos seus filhos foi o Cao Pi, e Cao Pi ele disputa, inclusive ele chega a liderar inicialmente o reino de Wei, né, depois a desagregação. Mas o que nos interessa, isso tudo é contado por um romance, depois que vai ser o chamado Romance dos Três Reinos, que vai ser compilado já no século XIV, mas ele vai ficar muito famoso na literatura chinesa, contando a desagregação dos anos finais de Han, a ascensão de vários reinos nessa região de Wei, e as injustiças e injustiças sociais, o banditismo e a guerra que vai assolar essa região, né? Essa literatura mesmo de cunho social, de cunho político, ela é muito interessante. E até hoje é um dos livros mais lidos, inclusive Mao Tse Tung, ele adorava esse livro como cabeceira já no século XX, justamente por retratar as questões de desigualdade social e a necessidade de ter alguma justiça
nesses termos, né? Dos filhos de Cao Cao, na verdade, um outro vai surgir que eu vou falar que vai ser o Cao Tzu. O Cao Tzu, ele na verdade, ele vai ser um dos maiores poetas da literatura chinesa. Ele vai retratar também esse período de desagregação, de injustiças e angústia, né, que se torna uma expressão até mais individual desse período de desagregação da história chinesa. Então no norte o Wei ele vai se desagregar depois, né, eventualmente no século IV e V em diante, com o Wei Norte na capital em Luoyang, né? E Luoyang depois vai concentrar as várias realizações culturais no norte da China, em contraste com Nanquim. A Wei Oriental que vai ficar em Anyang, né? E o Wei Ocidental que vai ficar em Xi'an, né? O reino de Beiqi e Beichou também vai suceder. Então haverá inúmeros outros reinos além desses nesse período considerado. Bom, no meio desse caos todo, haverá então a ascensão primeiro, de um declínio do confucionismo, isso por volta do século III depois de Cristo, né? Mesmo porque era o que sustentava a ideologia do Estado, da burocracia, né? E vai haver cada vez mais posições críticas com relação ao confucionismo, né? Haverá aqueles que vão tentar ainda seguir com a insistência nas medidas duras do legalismo. Outros começam a ter lógicas, questões mais de aplicação de lógica, e uns vão começar a questionar o confucionismo e começam a adotar mais a questão do isolamento, do retiro espiritual, como pregava o taoísmo, né? Mas o fato é que haverá muitas escolas e haverá um período até fértil de repensar como que o confucionismo deveria agir, né? Muitos defendem uma volta do confucionismo para as questões práticas, outros começam a ir mais para questões metafísicas, né? Buscando aí substâncias do mundo que é chamado de Qi. Outros buscam entender as questões das mudanças do tempo, que é o princípio do Yong, né? Tudo isso vai reger as mudanças no grande campo do confucionismo que se baseia nessa época, né? O taoísmo ascende nesse período. Na verdade, você teve um grande período de desagregação, de confusão social, muito decorrente dos turbantes amarelos e outros movimentos religiosos de inspiração taoísmo. Esse movimento dos turbantes amarelos vai ser reprimido em 184 depois de Cristo, e começa a surgir inúmeras comunidades nesse período de caos, sob a liderança de um mestre taoísta que é chamado de Dao Ti, em que ele começava a ter o apoio da população, porque eles buscavam ele para orientação espiritual, né, através de cerimônias coletivas, né, buscando afastar os maus espíritos. E esses maus espíritos que eram os responsáveis, vistos como responsáveis pelas doenças, pelas as desgraças. Então, lideranças comunitárias em torno desse mestre de Dao Ti, eles começam a ascender durante esse período. Existe inclusive já o prestígio de algumas comunidades e templos taoístas. Famílias nobres inclusive mandam seus filhos para estudar nesses templos, nesses retiros taoístas, né? E o que eu acho interessante é o fato de que no taoísmo, é justamente no taoísmo que, eu volto aqui, começa a ter avanços notáveis no campo do conhecimento, porque os taoístas eles se concentram muito na investigação da natureza, da ordem cósmica, da questão do equilíbrio, e através dessa prática de investigação, quase que de alquimia, que começa a ter avanço considerável no avanço da botânica, no questão da química.
E isso vai proporcionar depois uma plataforma de inovações e vai ser reunido livros para investigar como que essas substâncias agem no equilíbrio, para restabelecer o equilíbrio do corpo. Né? Então há uma investigação da questão do yin yang, dos princípios do equilíbrio da natureza e do corpo, né? Isso já no século III em diante. Os compêndios médicos, eles receitam então essas determinadas receitas de ervas medicinais, né, para justamente buscar o equilíbrio do corpo humano. Então há um avanço significativo na área do conhecimento, na medicina, na observação astronômica, isso já tinha vindo já de séculos anteriores, também na capacidade do carvão como meio de combustível para aquecimento, né? Então tudo isso vai ter um período bastante fértil de inovações do conhecimento na China do período, né? O budismo também ele tem a grande popularização já no final no século IV em diante, né? Primeiro com o caos, com a queda da dinastia Han, depois a desagregação do reino de Wei e vários reinos ao longo do rio Yangtze. Entra aí por peregrinos e comerciantes vindos da Rota da Seda ou até alguns vindos do sul, que são budistas mahaianos, isso eu expliquei nas aulas anteriores, né? Esse budismo mahaiano, ele começa a se infiltrar através de templos, de retiros espirituais, né? Tal, um pouco parecido com o taoísmo, muito popular principalmente no norte, nos reinos do norte da China, né? E ele começa a se misturar com questões locais, esse budismo, né? O budismo, na verdade, ele permite com que as pessoas ganhem, busquem uma maior independência, autonomia espiritual frente ao caos da sociedade da época, a descrença com relação à ideologia do confucionismo, que está permeado ainda no Estado, na estrutura do Estado que sobrava, né? Muitos fugiam então para esses mosteiros, né? E também os mosteiros eram um local de buscar certo conforto e ordem e segurança diante do caos, né? E o budismo que floresce aí é um budismo que vem de fora, mas ele vai adaptando coisas chinesas. E um deles vai ser a adoração, primeiro, de entidades. Essas entidades populares, seres populares, ela é incorporado, ressignificado no budismo chinês. Ou seja, em forma de seres iluminados, os bodhisattvas, né? Isso tudo vai começar então a demonstrar o budismo como uma força mais popular na China. Enfatizando que o budismo ele teve uma aceitação maior no norte da China, né? Você tem aqui, por exemplo, em Luoyang, desde o 68 depois de Cristo, você tem esse templo que é considerado o templo do cavalo branco, devido até uma estátua aqui de um cavalo branco na entrada, que dizem que é aí que começou o budismo e é muito visitado na China esse templo, né? E tudo isso então vai retratar então um florescimento de uma cultura, de uma ideologia que estava em transformação. Só enfatizar que o budismo ele veio no norte, ele começou a se propagar no norte, começou a ter uma popularidade entre os regentes das famílias nobres, e as famílias nobres, elas pela desagregação do Estado centralizado, começam a surgir famílias nobres muito poderosas pela China. Eu só não vou utilizar o vocábulo que eu não concordo de famílias feudais, porque não é uma estrutura igual à da Europa, do período medieval feudal, né? Na verdade, são grandes famílias que têm seu poder, mas não é uma estrutura parecida com o feudalismo europeu. Então, novamente, aviso, tomem cuidado ao usar esses termos. E o budismo no norte, ele ganha contornos, ele estabelece muito mais cedo do que os reinos mais ao sul, ao longo do rio Yangtze, né? Depois ele acaba chegando nos reinos mais ao sul, né? Mas ele demora um pouco mais com relação aos que se prosperou no norte, né?
Na literatura haverá também essa busca de novos valores, né? O budismo e o taoísmo ele já apontou essa diferença de uma busca por questões mais espirituais e individuais, né? Essas incertezas do tempo ela serve de combustível para isso, de buscar entender as angústias e incertezas do tempo. E então os tempos se refletem na literatura. O poema floresce durante esse período, as canções de amor são muito populares nesse período. Também haverá influências das marcialidades do tempo, dos confrontos, da guerra, como por exemplo a canção de Mulan, né, em que está aí retratada uma ilustração posterior de uma garota que ela se veste como um homem para guerrear e ela tem glória na guerra. Né? Então, o outro vai ser a poesia mais literária, vai ser a figura do Cauty, como eu falei lá no início da aula. E Cauty, ele vai também ser um dos poetas mais famosos da história da literatura chinesa, por ele vai começar a revelar também as suas angústias individuais. Então a poesia ela ganha um contorno muito individual, de expressão da individualidade. Né? Inclusive o Cauty, ele era apaixonado por uma mulher que depois ela vira consorte do regente do Wei, do reino Wei, inicialmente, que era o seu irmão Calpi, e ela nega esse amor e ele sofre com isso. Então, muito da expressão do Cauty vem dessas suas angústias, né? E outro vai ser o Tao Tian, né? Ou, na verdade, eu botei aqui como o Tao Yuan Ming, em que vai ser extremamente popular, né? E antes que eu passe para falar um pouco mais dele, você tem, por exemplo, descrição de registros do budismo, e aí os textos budistas são largamente traduzidos nesse período, é muito buscado. É nesse período que sim o budismo começa a se espalhar, a fincar as suas raízes na sociedade chinesa, como por exemplo os registros dos templos budistas de Noyang, de Yangtianti, né? Mas o tal Yuanming, ele, por exemplo, ele retrata bem essas mudanças na literatura, né? Nesse sabor da literatura chinesa. O, o Tao, ele, na verdade, ele se isola do mundo nesse período de confusão. Ele vive bebendo, apreciando as forças da natureza. Ele recebe, eventualmente, na sua solidão, alguns convidados, mas ele vai refletir muito mais as questões dos prazeres e dificuldades da sua vida, né? Muito mais um reflexo do seu isolamento social e a relação do homem com relação ao destino e à natureza. E esse estilo simples e direto de Tao Yuanming, ele vira quase que um clássico junto com Cao Ti na literatura chinesa. Na pintura também haverá aí um, uma ênfase também muito interessante, porque aqui você tem, por exemplo, uma obra de um artista que vai estabelecer 6 princípios da pintura chinesa, que vai ser o Thierry. O Thierry, ele vai estabelecer o fato de que você deve buscar mais a objetividade da natureza, como que o homem deve se inserir nesse contexto, nesse cenário, nessa relação com a natureza, né? E esses princípios depois vai influenciar artistas famosos, depois como o Daikyu e Gu Gaiti, né? O Gu Gaiti, inclusive, tem esse belíssimo retrato da ninfa no rio Luo. Isso aqui, na verdade, isso aqui é um pequeno detalhe de um retrato muito grande, né, da inserção do homem com relação a questões das forças da natureza, do poder da inserção do homem diante do cosmos. Né? Eu peguei só esse pequeno detalhe porque não caberia aqui inserir para vocês. E
E na arquitetura também temos essas mudanças, né? Tanto Luoyang no norte como Nanjing começa a ter construções de cunho mais de mosteiros e templos, revelando, na verdade, mais a proeminência dessas instituições nas cidades, nesse caso, em duas capitais, né? Em Luoyang, por exemplo, em 495, foi erguida uma das maiores estruturas da história da China e uma das maiores do mundo, né, que vai ser um templo, um pagode de múltiplas camadas, que vai ser o templo de Yongning. E o templo de Yongning consta que, claro, não existe mais, mas tinha junto com as suas parte norte ali, você tem aí quase que 147 metros de altura, né? Então, isso tudo vai revelar, primeiro, revela-se a influência dos templos, as estupas budistas vindos da China, da Índia, né? Nesse período, você tem dentro das estruturas também afrescos pintando, contando, né? Como assim os contos de Jataka, das encarnações anteriores de Buda. Então são afrescos educativos para as pessoas. Quando entravam, elas olhavam as várias encarnações anteriores de Buda e os contos dos feitos das várias reencarnações de Buda para fins tão pedagógicos, no sentido de que, olha, estamos inseridos num período de ciclos de renascimento e de questões kármicas. Você também teve aí uma ênfase das esculturas diferenciado, muito mais em torno agora de figuras monumentais e de figuras mitológicas, como leões alados, dragões, né? A pintura ela ganha um estilo mais etéreo, né? Modificando um pouco o estilo anterior, que é mais sóbrio, né? E haverá também arte funerária, isso vai ser revelado tanto no norte, na região de Henan e Hebei, como na região do Yangtze, que são as cerâmicas Yui, né? Eu botei aqui Yui Ué, mas na verdade eu peguei esse aqui, tá errado, tá? O estilo Yui. O estilo Yui, ela vai... são na verdade cerâmicas esmaltadas, que se desenvolve ao longo, por exemplo, dos reinos no Vale do Yangtze, que são o primor da cerâmica, né? Isso aqui é quase considerado já o precursor do que vai vir ser a porcelana chinesa, né? Eu trouxe aqui um vídeo para vocês para mostrar como que essa cerâmica, tem alguns exemplos dessa cerâmica Yui desse período.
Bom, é claro que isso tudo mostra, então, como primeiro, vemos claramente vários períodos dinásticos, tá? Essa pintura, esse estilo de cerâmica Yui, esse Yui depois vai ter várias adaptações. Percebam que vocês o seguinte, que foi uma cerâmica, ela tinha muitas vezes uma cor meio esverdeada, ela tinha as figuras que eram ali, que apareciam nas cerâmicas, de autoria ou da região onde era fabricada, e seres mitológicos que habitam o universo chinês, né? O que acontece no final do período, já no segunda metade do século VI depois de Cristo, vai ser um período já novamente de guerras, né, como estados em guerras, uma espécie de Tianguo renovado, e eventualmente um líder do norte, né, do reino de Chou Norte, na verdade noroeste, ele já tinha, através da guerra e de vários casamentos com famílias locais e reinos vizinhos, ele ascende, e depois ele vai ser conhecido como Wendi, e o Wendi, em 581, ele consegue unificar vários reinos chineses e funda uma nova dinastia, que vai ser a dinastia Sui, em 581. Então ela vai dar fim a esse período já de desagregação de vários reinos, né? Reinos que combatiam entre si. Houve então um cenário de desagregação, de fragmentação, mas isso foi extremamente fértil no campo da cultural, campo religioso, né? Vimos, por exemplo, escritores que buscam expressar as individualidades diante do destino, do cosmos, né? Vimos como a pintura começa a ganhar cânones, que vai se estender por séculos, vai ecoar por séculos. Temos romances, depois que vão ser escritos na dinastia Ming, mas vai falar desse período como romance dos Três Reinos, né? Haverá também o alastramento do taoísmo e também do budismo, ganhando contornos locais, estabelecendo aí vínculo, incorporando elementos de entes populares, ou até mesmo da questão da cura, que vai ser algo extremamente com apelo popular, né? E aí vem muitas lideranças taoístas nessa popularidade entre as comunidades locais. Então tudo isso vai começar a já compor o cenário social do que vai vir a China nos próximos séculos, né? Então já na segunda metade do século VI, quando ascende Sui, já temos esses parâmetros sociais, culturais, que vai ecoar depois na posteridade, na história chinesa. Então, na próxima aula, veremos sobre a dinastia Sui, né, em 581 em diante.